Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 31 de março de 2025. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma, o domingo do louvor. No Evangelho, nós ouvimos aquela passagem do filho pródigo. Vamos meditar sobre o que esse texto do Evangelho, tão clássico, tão conhecido, tão marcante, nos ensina a respeito das atitudes do coração para fazer uma boa confissão. Bora refletir. Eu vou dividir a minha meditação em dois grandes momentos. No primeiro momento, eu vou fazer um comentário geral sobre o texto do Evangelho para verificarmos que elementos, que mensagens nós podemos extrair dali a respeito do perdão e da misericórdia de Deus. E num segundo momento, eu vou falar especificamente sobre o sacramento da confissão e as atitudes para confessar-se bem, inspirados no evangelho que ouvimos. Então, primeira coisa, o texto da parábola do filho pródigo. Essa parábola é conhecida assim, né? O filho pródigo. Mas alguns anos atrás, no ano da misericórdia, o Papa Francisco pediu que chamássemos de um jeito diferente esse texto. Ele pediu que nós o chamássemos a parábola do Pai Misericordioso. Isso porque, dos personagens que aparecem no texto, não é o filho pródigo o protagonista, mas é o pai. O filho pródigo, ele é o catalisador, é o causador de todo o alvoroço da cena. Mas quem realmente protagoniza a revelação do rosto de Deus nesse trecho bíblico é o Pai misericordioso. Inclusive, nós chamamos Deus de o Pai das Misericórdias. Bem, vamos fazer aqui, brevemente, um comparativo entre os dois filhos, o mais novo e o mais velho, para entendermos por que eles não são os protagonistas do texto. Então, vamos lá. Primeira coisa, ambos os filhos, eles não conseguem entender bem a casa do pai, muito menos o pai. O mais novo revela isso pedindo a parte que lhe cabe da herança, desfalcando os bens do pai e indo embora, para poder desfrutar de uma vida devassa, segundo diz o texto. O filho mais velho, ele é fiel a estar na casa do pai, mas ele não teve a experiência do amor paternal. Por quê? Porque quando ele vai discutir com o pai, por ocasião da festa de retorno do filho mais novo, ele vai dizer assim: há tanto tempo, pai, eu estou contigo e trabalho tão fielmente, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. E o pai fica até espantado: como assim? Você está comigo aqui, tudo que é meu é teu. Como que dizendo, você não fez festa porque você não quis. Ou, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, você não fez festa porque você não entendeu nada. Você não entendeu o que significa ser meu filho. Você não compreendeu ainda o significado profundo de morar na minha casa. Ambos os filhos não entendem nem a casa nem o amor do pai. Uma segunda coisa, o filho mais novo, ele tem um desamor para com o pai ao abandoná-lo. E o filho mais velho também tem um certo desamor com o pai por não aceitar o amor que o pai tem pelo filho que é resgatado, que é redescoberto, que volta à vida. Ambos os filhos têm dificuldade de amar. Além disso, os filhos, eles têm focos de vida extremados, o que os impede de verem melhor uma vida plena. O filho mais novo, não encontrando vida, morando e trabalhando com o pai, vai procurar a vida no mundão. E o filho mais velho, ele se preocupa tanto em ser fiel ao trabalho, dedicado nos seus deveres, que ele não teve a oportunidade de ver o lado mais leve da experiência de estar com o seu pai. Um é um vadio que quer viver a vida
curtindo adoidadamente. O outro é um trabalhador voraz, um workaholic, como nós chamaríamos hoje, mas que não consegue experimentar a leveza, a misericórdia, a paz e a festa. Não sabe fazer festa. Um só quer festa e o outro não soube fazer, e quando teve a festa do filho que retornou, o seu irmão, como Caim, que matou Abel, ele também sentiu raiva do irmão, e como Jonas, que sentiu raiva de Javé porque tinha perdoado Nínive, também o filho mais velho se incomoda com o fato de que o pai consegue ser tão bom. Aliás, eu recomendo a leitura desse pequeno livro da Bíblia, são só 4 capítulos, o livro de Jonas. Jonas não quer ir pregar em Nínive, não porque ele está recusando a sua vocação. A questão não é nem vocacional, se a gente olhar bem no texto. A questão de Jonas é que ele não aceita que Deus possa voltar atrás e não castigar Nínive. E foi isso que aconteceu. Jonas foi vomitado na cidade pelo grande peixe, pela baleia. Ele anunciou a palavra de Javé. Javé não castigou Nínive e aí veio a mágoa de Jonas. Ele disse: "É por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sei que és bom." Ele não compreende a bondade de Deus. Assim, o filho mais velho também não compreende a bondade do pai. Veja, nesse pequeno quadro comparativo, nós verificamos que nenhum dos dois filhos são modelo para nós. Mas ambos os dois são para nós referência do que somos. Eles falam dos nossos sentimentos, eles falam dos nossos procedimentos, eles são um raio-x da nossa alma. Alguns de nós somos como o filho pródigo. Queremos nos sentir muito vivos, pagamos o preço que for preciso pelo sentimento da vitalidade. Fugimos de todos os deveres e queremos apenas os prazeres. Outros de nós somos fidelíssimos nos compromissos, nos deveres, no trabalho, na igreja, mas por dentro somos ressentidos, magoados, feridos, incapazes do amor. Então, os dois filhos não são ideais de vida. Na verdade, eles são diagnósticos da nossa própria realidade. O ideal é o próprio pai, o pai misericordioso, que recebe o filho mais novo de volta e que ainda insiste com o filho mais velho que entre para festejar o seu irmão que foi reencontrado. Veja, o pai tem essa dupla postura, a postura da acolhida e a postura do incentivo. A postura de romper com os esquemas da tradição daquele tempo, porque um pai, depois que dava a herança para o seu filho, literalmente o deserdava. Porque assim, a herança já foi dada, agora não tem mais que voltar atrás, o filho não tem mais que voltar. Seria uma infâmia um pai receber um filho nessas condições. E o texto diz que não só o pai recebeu, como vendo-o, correu até ele, o cobriu de beijos e fez a festa. Um pai judeu bíblico do tempo de Jesus nunca faria isso. E essa é a novidade do evangelho. É um pai diferente. É um pai que rompeu com aqueles esquemas culturais que impediam de um pai receber um filho que tinha vivido uma vida tão desregrada assim. Por outro lado, aquele pai quer que o filho mais velho, o dedicado, o durão, também fique na sua casa, mas ele precisa aprender a fazer festa. Ele precisa aprender a perdoar. Ele precisa entender a história dos outros que não é a sua própria história. O pai é o nosso ideal. Agora, padre, o que isso tem a ver com o sacramento da confissão? Ora, acho que algumas coisas são bem óbvias, mas eu gostaria de trabalhar um aspecto que é o aspecto da atitude do penitente. Quando se vai confessar, espera-se que o penitente apresente-se com um coração contrito. E acho que é isso que o filho pródigo nos provoca, porque o filho pródigo não é contrito. No máximo, ele tem um coração atrito. Atrito vem de atrição.
também chamada de contrição imperfeita. Então vamos lá, segundo ponto eu vou explicar melhor isso. Veja, o filho pródigo, quando ele sai, ele gasta toda a herança do pai com as prostitutas, como ressaltou o filho mais velho. Depois que ele perdeu tudo, aí ele ainda deu o azar de que no lugar em que ele ficava sobreveio uma grande fome. Então, uma circunstância desfavorável e ele não tinha mais recursos para lidar com essas circunstâncias. O que ele foi fazer? Foi procurar um trabalho e achou um trabalho de terceira categoria, segundo a simbólica bíblica. Trabalhar com porcos, porcos que eram animais considerados impuros, e ter contato com eles era estar impuro ritualmente. Não se podia, então, entrar no templo de Deus, era preciso fazer toda uma purificação depois disso. E mesmo trabalhando nessas péssimas condições, numa circunstância extremamente desfavorável, ele não podia nem comer a comida dos porcos, aquela lavagem. O que ele pensou então? Vou voltar para a casa do meu pai? O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai tem comida em abundância. Então, notem, meus irmãos, o filho pródigo não está arrependido pelo que fez para o pai. Ele está articulando, ele está montando uma artimanha para se beneficiar. O filho pródigo é um interesseiro. Ele quer voltar para a casa do pai porque lá tem comida. Ele não está pensando no pai. Inclusive, ele monta um discurso bem estruturadinho para poder argumentar com o pai, porque vai saber como que o pai iria recebê-lo. E ele estabelece esse discurso de 3 partes, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. É um reconhecimento do próprio pecado. Minha culpa, tão grande culpa. Já não mereço ser chamado seu filho. Então, um ato de humildade. Eu sei que o que eu fiz é muito grave, mas eu gostaria que o senhor me acolhesse. Eu me coloco aqui e me humilho. E daí ele acrescenta a terceira. Trata-me como a um dos teus empregados. Então não precisa nem me receber como seu filho, mas deixa pelo menos eu trabalhar por aqui. Claro, porque daí os servos teriam comida melhor do que lá no chiqueiro em que ele era empregado no último tempo. Ele vai então falar com o pai. Quando o pai o vê, o pai corre na sua direção e começa aquela cena de abraçá-lo e beijá-lo. E só dá tempo do filho dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Mas ele não conseguiu dizer: trata-me como a um dos teus empregados. Por quê? Porque o pai, antes de o filho dizer, começou a tratá-lo como filho novamente. O pai até escuta aquele ato de contrição, mas o pai não quer saber de tratar em menor classificação, em menor categoria, de um jeito menos cuidado, o seu filho. Ele quer que o seu filho volte a ser o seu filho. Não aceita a frase trata-me como a um dos teus empregados. O que é o fascinante desse texto? O filho voltou por interesse. O pai o recebeu com amor. O filho não estava contrito, mas o pai foi cheio de misericórdia. Então, o filho pródigo, ele é uma história que fala de muitas situações de confissão. Muitas pessoas que vão buscar a confissão não vão por contrição perfeita, que é chamada contrição por caridade ou por amor, que é quando a pessoa ela tem uma profunda consideração por Deus, um santo temor, ela se reconhece verdadeiramente filha de Deus e por isso ela não quer desagradá-lo, porque ela reconhece que ela feriu o caminho do evangelho e ela quer viver conforme a vontade de Deus. Então veja, a contrição, ela significa, segundo o catecismo da igreja nos ensina, uma detestação do mal feito e um firme desejo ou propósito de emendar-se e de melhorar. A contrição é odiar o que eu fiz, porque eu reconheço a imensa maldade do que eu fiz, e desejar ardentemente o bem contrário. Então é odiar o pecado e amar a santidade. É odiar o que vem do mal e ansiar por aquilo que é da graça de Deus. O filho pródigo não tem contrição. Ele tem atrição. E o que é isso?
é a chamada contrição por temor, que é quando a pessoa vai para o sacramento da confissão, não porque ela ama a Deus, porque ela reconhece que ela está atrapalhando os desígnios de Deus na sua vida, porque ela não está realizando o reino e a vontade do Senhor na sua história e nos seus afazeres, mas é porque ela, ou sentiu ressaca moral, ou dois, ela tem medo do inferno e da condenação, ou três, porque ela associa alguma desgraça ou desastre na vida com o seu pecado. Então, por exemplo, a minha família está indo por água abaixo por conta disso. Ou então o meu casamento está em crise por conta dessa atitude. A pessoa vai por um certo desespero, por um certo medo, com bastante angústia, com culpa moral, mas ela não vai por amor a Deus. Isso é a chamada atrição. E o que a igreja nos ensina sobre isso? Que a atrição é um primeiro passo para alcançar a misericórdia. O catecismo da igreja vai dizer assim: não é suficiente para conseguir o perdão dos pecados, porque o perdão supõe a contrição do coração. Eu reconheço que errei, não quero mais pecar. No entanto, a igreja também reconhece que esse primeiro movimento na direção de Deus, de busca pela misericórdia, de reaproximação com o Pai, é o primeiro passo dado para alcançar o perdão do Senhor. O filho pródigo nos lembra inúmeras pessoas que ainda não se confessam por amor, confessam-se por outras razões. E daí vem a pergunta: e agora, padre, o que a gente faz? A gente manda esse povo tudo embora? Não pode mais confessar? Só quem tiver em perfeitíssima contrição? Não. Veja como a nossa igreja é sábia e aprendeu com o Pai misericordioso a também ela ser misericordiosa. Quem se aproxima do sacramento com atrição já pode fazer a sua confissão. Por quê? Porque a pessoa está no caminho de aperfeiçoar o seu coração. Veja, o filho pródigo se arrependeria estando lá no chiqueiro, nem comendo a comida dos porcos, sujo de lama, impuro, fedido. No chiqueiro não se aprende amor. Ele voltou para a casa do pai, e na casa do pai ele aprendeu o que é amor. Beijo, abraço, sandália nova, túnica, anel no dedo e festa. Do mesmo modo, muita gente vai para a confissão, por N razões que não é por amor a Deus, mas quando chega lá, ela encontra festa, roupa nova, um novo caminho, representado pela sandália, a aliança de Deus, a fidelidade de Deus e a acolhida da fé, da igreja, do nosso Deus. Acho que a conclusão a que a gente pode chegar é a seguinte: eu colocaria duas conclusões. Para nós, pessoalmente, a pergunta que nós temos que nos fazer é: por que estamos confessando? Se estamos confessando por amor a Deus ou por medo de alguma coisa. É preciso dar um passo. É preciso avançar e ir para as águas mais profundas. E ir ao Senhor, porque nós sabemos que é o nosso Pai e a gente deseja viver da melhor maneira com Ele. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, ainda que não houvesse céu para conquistar, ainda que não houvesse inferno para temer, ainda assim eu amaria o meu Deus. Veja, não amar a Deus por interesse, ou, em outros termos, não se confessar nem para ganhar o céu, nem para fugir do inferno. Confessar-se para estar com Deus. Basta. Ensino de Santa Teresa. Agora, em relação aos outros, a pergunta que a gente pode fazer é: como que a gente pode estimular as pessoas a buscarem Deus de novo? Acho que aqui está uma resposta. É dizendo para elas: busque uma confissão. E muita gente vai dizer assim: eu não estou preparado, eu não sou digno, ou então, mas eu tenho uma birra de padre, porque quando eu era mais novo um padre me atendeu mal. Mas estimule a pessoa: olha, vai com o que você tem, vai com o que você é, vai com o seu coração do jeito que está hoje o seu coração. O filho pródigo chegou na casa do pai, provavelmente fedendo chiqueiro, sujo. Diga para essa pessoa assim: vai do jeito que você é. Sabe, a gente não pode ficar, para quem está começando ou recomeçando, fazendo grandes cobranças de perfeição. Quem está começando ou recomeçando precisa de uma boa dose de acolhida. E depois, já na casa do Pai,
com o amor experimentado, com a vida nova assumida, aí começam os outros passos do aperfeiçoamento, do melhoramento pessoal, da luta para alcançar a virtude, do combate dos vícios, mas no começo tem que vir do jeito que está. Se não tiver contrição, a atrição já é possível, já é um grande passo para a misericórdia de Deus. Desejo que a sua semana seja uma semana na graça, que você se prepare bem para a sua confissão e que você estimule outras pessoas a procurarem esse caminho de retorno para Deus. Desejo aí uma boa quaresma, que já estamos no final, e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.